Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Gale, sou o fundador e o diretor da plataforma Miplex. Estou aqui para ajudar você, profissional liberal, com comunicação no mundo digital, tá bom? Então, aqui do meu lado tem o site da psicóloga Vanessa, já vou falar sobre isso, mas vou começar um pouco falando do que é o Miplex, tá bom? Então, a Miplex é essa empresa que eu fundei, que o propósito é ajudar profissionais liberais, especificamente psicólogos, é um caso de sucesso que nós temos. Mas se você também for outro tipo de profissional liberal, como um autor, um advogado, nutricionista, por favor, entre em contato também, porque nós estamos criando novos casos de sucesso, através de parcerias também. Mas eu vou falar do caso específico de psicólogos, que é um caso que nós temos mais experiência. Então vamos lá. A intenção é ajudar os psicólogos para que eles possam conquistar clientes, tá certo? Esse é o objetivo aqui que nós, dos nossos serviços. E nesse sentido, vou te colocar alguns casos aqui. Temos aqui o site da psicóloga Renata de São José do Rio Preto, tá bom? E um outro exemplo é da psicóloga Vanessa Érica de Ribeirão Preto. São 2 exemplos do quê? De sites. Então eu estou mostrando aqui como se fosse um celular, né, na verdade eu coloquei a tela do computador para aparecer dentro dessa telinha aí do lado. Aqui, né, na verdade aqui eu estou apontando para o lado que não tem nada, é uma parede, mas enfim. E para você aí ter uma ideia do que a gente faz. Então fazemos sites, sites que têm uma experiência de usuário melhor, mais assertivos, não tem nada para confundir. Eu vou falar mais sobre isso. Mas antes disso, a pergunta que acontece, né, por exemplo, como assim, né? Você faz o site, mas hoje em dia, site, para que o site, né? Acho que tem 2 fatores aí que eu gostaria de falar. Primeiro fator, né? O site, o custo de um site é uma coisa que muitas pessoas não refletem quanto deveriam. O custo de um site em relação aos benefícios de automação é muito interessante se for um site correto, bem feito. Então, por exemplo, enquanto você ao vivo pode atender uma pessoa ao mesmo tempo, o site pode trabalhar para você, como se fosse uma réplica sua. Só que um site não atende uma pessoa por vez, certo? O site você pode atender uma, ou duas, ou 10, ou 100, ou pode aparecer até 1000 usuários ao mesmo tempo. Então, o site ele te dá um caminho para escalar aquilo que você está trabalhando, tá certo? Enquanto você é psicóloga ou psicólogo que está atendendo presencialmente, o site vai funcionar para você conquistar clientes, porque o trabalho de conquistar clientes é um trabalho de comunicação, né? Como se você estivesse colocando uma réplica sua num certo ponto da cidade, com uma barraca lá, né? Um ponto de atendimento e nesta réplica você está lá sempre explicando: "Ó, nós oferecemos serviço tal, eu tenho tantos anos de formação, etcétera". Essa é a ideia, né. Então qual que é a intenção aqui, o objetivo do Miplex? É que o seu site esteja na mesma altura do profissional que você é. Porque qual que é o problema do mundo? Os sites, eles não são bem feitos. Muitas plataformas de que são os diretórios, né, onde você cadastra, eles põem lá os dados básicos e você tem que o usuário tem que, né, comparar um com o outro a partir, por exemplo, do quantos anos de experiência ou quantas avaliações você tem. Nem tudo é isso, né. Às vezes você quer projetar um pouco da sua identidade também. Então o Miplex tem a intenção de dar o controle de volta para você, para que você possa ter um site que é a automação da sua comunicação, com o objetivo de conquistar clientes, tá certo? Deixa lá funcionando, para o custo que você tem vale muito a pena o site. Agora, essa é parte, né, da história. Qual que é a outra parte? A outra parte é da onde vêm os usuários, né? Uma pergunta aí normal. Posso ter o site que vai fazer o atendimento, nessa barraca, nesse ponto de atendimento que eu usei a metáfora, mas como levar as pessoas até a barraca, até o ponto de atendimento? Daí que vem as campanhas, certo? Que são as campanhas orgânicas, quando não são pagas, nós falamos orgânicas, tá certo? Por exemplo, se você escrever artigos e colocar eles disponíveis no seu site, os buscadores, né, os robôs dos serviços de busca, por exemplo, como o Google, eles vão navegar o seu site, vão catalogar os seus artigos, permitindo que os usuários possam encontrar os seus sites.
ou se desculpa, os seus artigos, né, que está no seu site, certo? É uma forma, é o que nós chamamos de orgânico, conteúdo orgânico. Você não precisa pagar, mas o conteúdo orgânico ele custa às vezes mais caro do que o conteúdo pago, porque você tem que escrever os artigos em primeiro lugar, né? Agora, outra modalidade de levar os usuários é através das campanhas pagas, certo? Por exemplo, uma campanha no buscador Google, que é uma campanha de propaganda, certo? Da mesma forma que o usuário pode encontrar os seus resultados orgânicos, ele também pode encontrar resultados de propaganda. Vamos dar uma olhada nisso, porque o caso que eu vou mostrar da psicóloga Vanessa, ela está neste momento com uma propaganda ativada na região de Ribeirão Preto, tá certo? Então, se alguém for no buscador Google, aqui na minha simulação, tá certo? Colocar aqui psicóloga Ribeirão Preto, quem que é a primeira posição do resultado? A psicóloga Vanessa Oliveira. Por que que ela está na primeira posição? Porque ela está pagando uma propaganda, tá certo? Segundo resultado, como que nós sabemos? Primeiro que está escrito aqui, ó, anúncio, aqui em cima. Segundo resultado, também, ó, anúncio. Michel Simões, um outro psicólogo. Terceiro resultado, atendimento em psicologia, inicie seu tratamento, anúncio. Já o quarto resultado é diferente, é um resultado orgânico, tá certo? Não é um anúncio. Doctoralia, que é um dos serviços típicos que existem, onde vários psicólogos podem cadastrar, né, as suas informações lá. Uma vez que você entra no Doctoralia, é como se você estivesse fazendo uma busca de novo, né? Também tem aqui os resultados do Google Maps, né, ou o Google Meu Negócio, e outros resultados orgânicos, tá certo? Agora vamos aqui focar no caso da Vanessa, que ela é uma cliente feliz do Miplex. Ele está aqui porque nós fizemos uma campanha para ela. Então, de um lado, nós temos o site, né, da Vanessa, como eu mostrei, tá bom? Aqui. Do outro lado, nós temos a propaganda, no caso, para levar o usuário até o site, certo? Então, se esse vamos contemplar aqui um pouco da experiência do usuário e da propaganda dela. Olha só, que nós criamos para ela. Anúncio, somente particular, psicóloga Vanessa Oliveira. Já tem uma coisa que precisamos conversar aqui, né? Por quê? O que acontecia? A Vanessa estava anunciando, está e estava, não tinha essa frase somente particular, tá bom? No passado. Mas as pessoas ligavam para ela perguntando: você aceita convênio? Ela falava não. Até aí é tarde demais. Por quê? Porque o Google cobra por clique na propaganda, certo? Então nós mudamos para somente particular, que é uma propaganda aqui que comunica exatamente o que ela faz, é mais assertiva. Então quem clicar aqui, que leu isso, é uma pessoa que está ciente do somente particular, né? Uma vez que a pessoa clica nisso, tá certo? Antes disso, ó, psicóloga Vanessa Oliveira, formação 2010, psicologia pela Unesp, CRP, adultos e adolescentes, cognitivo comportamental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc. Ela trabalhou conosco nessa comunicação aqui da propaganda. Uma vez que o usuário clica, clique. Eu não estou clicando aqui porque senão vai cobrar da Vanessa o valor, porque o Google cobra por clique, né? Uma vez que clicou ali, né? O usuário cai onde? No site da Vanessa. E olha só que interessante agora. Agora o site faz sentido. E agora faz sentido que ele não seja um site cadastrado nesses diretórios com um monte de outros profissionais, né? Porque isso aqui é focado. O usuário vê aqui, a primeira coisa que ele vê, ó, uma pessoa, um ser humano. Quem que é essa? Ó, Vanessa, interessante. Psicóloga Vanessa não tem mais nada para confundir o usuário em primeiro lugar. Porque a experiência do usuário, primeiro que é a parte que nós estamos nos dedicando. O objetivo do Miplex, a princípio, o maior é a experiência do usuário. Então, a psicóloga Ribeirão Preto, tá certo? Psicóloga Vanessa Érica Rodrigues de Oliveira. Então, a gente já sente isso. Mas tem um detalhe aqui em cima antes mesmo de girar, certo? Não precisa disso. O usuário de repente vai ver esse botão, tá vendo aqui um triângulo do botão de play em cima do rosto dela? Para o usuário ele já conhece isso, essa experiência é típica.
do YouTube e de outros serviços de vídeo, não é? Se você clicar, o que que acontece? Você espera um vídeo, não é? No caso aqui nem é um vídeo, a Vanessa gravou um áudio, mas isso já é o tipo de interação que mostra esse contato humano, entendeu? Muito importante. Isso faz uma super diferença aqui com a eficiência da propaganda, tá certo? Porque é o seguinte, se você vai lá e investir na propaganda, vou falar que você põe aí R$ 100 ou R$ 500 que seja, alguns médicos colocam bem mais por mês. E a pessoa chega aqui e não entende e não vê que é real, não quer dizer que ela vai entrar em contato com você, tá certo? Então, você quer que, uma vez que você já gastou aqui no clique, né? Quando a pessoa cai aqui, ele já dá o botão de play, se você quiser ir, procura por psicóloga Vanessa Érica Rodrigues de Oliveira no YouTube, desculpa, no Google, vai lá, entra no site dela e aperta o botão de play para você ouvir a voz da Vanessa. É esse contato humanizado, certo? Já começa aí, a experiência é outra, né? Então a pessoa ouve ela, é um áudio rápido que ela fez, de 30, 40 segundos. Mas tem uma coisa muito legal, bem assertiva. No final do áudio, ela convida: "Vamos marcar uma consulta?", entendeu. Então vamos lembrar daquela ideia que eu apresentei no início, né, eu falei assim: "Bom, o site é um clone seu, automatizado, que está trabalhando direto por você, né. Então quando você põe uma campanha, ou seja um artigo, campanha orgânica ou paga, não interessa, que levou o usuário até lá, o usuário está sozinho decidindo, isso é uma sacada. O usuário não precisa de levar você para o chat para falar com ele. Deixa ele decidir com esses dados, por isso que você tem que fazer bem feito isso. E aí tal, a pessoa pode ver mais dados, pode sentir a sua autoridade, pode conhecer um pouco sobre você, sobre o tipo de terapia que você oferece, né. As modalidades, no caso da Vanessa, presencial, online, tá bom. Um pouco sobre ambiente físico, né, no caso ela atende em Ribeirão Preto. Né. E, obviamente, aquela parte assertiva, que seria aí o, né, próximo passo. Vamos marcar uma sessão? Quando o usuário, então, clica, tá certo, nessa aqui no conectar com o WhatsApp, no celular já abre o WhatsApp direto, né. Aqui eu estou no computador simulando para você, então eu tenho que dar um clique a mais ali. E se eu clicar, eu vou falar com a psicóloga Vanessa, tá certo? Não preciso fazer isso agora. E aí é o dever dela fazer um bom atendimento, que nós temos também um suporte, uma assessoria em relação a essa questão de como, né, conversar com o prospecto cliente para que ele vire um cliente e torne-se o seu paciente, tá certo? É isso, eu vou fechar o vídeo por hoje, por hoje eu dei né, uma visão geral aqui e do caso do site da Vanessa, porque a experiência do usuário é a coisa que mais interessa. Mas lembra que nós aqui no Miplex, na questão da assessoria, vamos te dar o suporte, não só para a parte do conteúdo, da experiência do usuário, mas também para suas campanhas, tá bom? Ou seja, como levar os prospectos usuários, prospectos clientes, para que eles possam conhecer mais sobre você, viver essa experiência mais assertiva e que eles possam se tornar seus pacientes, tá certo? Muito obrigado, valeu pelo seu tempo. Entre em contato aí embaixo. Agradeço.